Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. O Catecismo da Igreja Católica é uma inspiração contínua para nós. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre como que Deus vem ao encontro da pessoa humana. Em primeiro lugar, nós precisamos afirmar que a pessoa humana é capaz de Deus. É interessante como em todas as culturas conhecidas, sempre há aquela busca do transcendente, a busca de Deus. Porém, nós não somos capazes de conhecer completamente a Deus. O homem sozinho, a pessoa humana sozinha, não pode chegar a conhecer o conteúdo da revelação. E aí vem a segunda afirmação. Se nós somos capazes de chegar a Deus, porém, para nós conhecermos melhor os segredos de Deus, da transcendência, Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao encontro da pessoa humana. Nós chamamos isso de revelação. Deus realmente se mostrou, historicamente, a pessoa humana. Essa revelação de Deus, ela é uma revelação gradual, não é de uma vez, de repente. Por isso, nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras uma certa graduação. Foi pouco a pouco que as pessoas, o povo de Deus, foi entendendo, afinal, que Deus é o único Deus, por exemplo. E também, pouco a pouco, foram entendendo as questões éticas ligadas a Deus, ligadas à pessoa humana. Então, nós podemos dizer que a revelação, ela tem algumas etapas. E essas etapas podem ser acompanhadas através da Sagrada Escritura. Digamos assim que Deus, ele é um pedagogo, ele pedagogicamente ele vai se revelando a si mesmo. Segundo a narrativa bíblica, Deus escolhe uma pessoa que vai ser o chamado pai da fé. São os patriarcas, o primeiro deles é Abraão. Os patriarcas e as matriarcas. A Abraão, Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Nós sabemos que os patriarcas, Abraão teve um filho, Isaque, o filho da promessa. Depois, Jacó. E a promessa de Deus foi continuando. Há um momento muito dramático na história dos patriarcas, que é a venda, a traição dos filhos de Jacó. Eles vendem o seu irmão José para o Egito. Veja como é que a história vai se realizando dentro também das falhas, dos grandes pecados humanos. Então José vai para o Egito, a família toda se transfere ao Egito e depois tem o Êxodo. É uma outra etapa muito interessante. No Êxodo, digamos assim, há uma mudança. Agora torna-se esse grupo de famílias, de tribos, torna-se realmente um povo. No Sinai, Deus dá a nova lei ao seu povo. Nós temos então Moisés, que é uma figura muito importante no Antigo Testamento. Deus faz uma aliança com o povo. A gente sabe que essa aliança foi desrespeitada continuamente. Então, há uma história da parte de Deus de fidelidade, da parte do povo de Israel de infidelidade. Vêm os profetas, e finalmente nós temos Jesus. Jesus, conforme diz a carta aos Hebreus, ele é a revelação plena de Deus.
A carta começa assim: tendo Deus falado antigamente pelos profetas de várias maneiras, falou-nos ultimamente por seu Filho, por Jesus. Então, Jesus, né, ele é o Filho de Deus. Então, ali nós temos a plenitude da revelação de Deus. Jesus é o próprio rosto de Deus. Deus quer, conforme a revelação, que todas as pessoas se salvem. Não é? Então, esse é o plano de Deus. O desígnio de Deus é sempre um desígnio de salvação. Como é que, né, a revelação de Deus é transmitida? É de duas maneiras. Primeiro, oralmente. É interessante como que a Sagrada Escritura, antes de ser escrita, ela foi narrada, ela foi contada de geração em geração, até que alguém pegou e escreveu. Então, oralmente, e, né, depois também por escrito. Para nós nós temos então essas duas fontes, né, da revelação divina, que é, de um lado, a tradição e, de outro lado, a Sagrada Escritura. A revelação de Jesus foi confiada à Igreja, aos apóstolos. Então, nós temos uma tradição chamada a tradição apostólica, né? E nós temos as Sagradas Escrituras. Agora, tem essa relação entre tradição e Sagrada Escritura. Estão estritamente ligadas, né? Então, sempre nós temos, o que nós temos? Como é que é a nossa fé? A nossa fé nos vem através, certamente, do que está escrito, mas também nos vem através da tradição. É assim que, progressivamente, muitos dos conteúdos da nossa fé foram sendo entendidos ao longo da história. Então, o que nós estamos vendo no início do catecismo da Igreja Católica? Primeiro, afirma-se: a pessoa humana é capaz de Deus. Existe uma semente dentro de nós, um verbo, uma palavra que já está semeada dentro de cada pessoa. Mas também, especialmente, ela nos vem através da revelação. A grande fonte da nossa fé é a Sagrada Escritura. Daqui um pouquinho nós voltamos para o terceiro momento do nosso programa, Palavra e Vida.